Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Feigl, eu sou psicólogo e coach educacional aqui no Colégio Santa Rosa de Lima. E a gente está gravando esse vídeo aqui para conversar um pouco com vocês sobre como estudar nesse período de quarentena, né? A gente sabe aí no atendimento com os alunos, no contato que a gente está tendo com os estudantes da escola, ou mesmo estudantes de outras instituições, que a gente vai conversando, a gente percebe que o pessoal no geral está com muita dificuldade de se organizar, de se disciplinar. Você que está vendo esse vídeo aí, nosso aluno, provavelmente nem todo mundo está com facilidade de acordar no horário da aula, assistir todos os vídeos, estudar corretamente. Então a gente está gravando esse vídeo aqui para dar um reforço para vocês sobre o que fazer nesse momento em relação à organização, a como estudar adequadamente e também tentando ajudar vocês a perceber uma oportunidade que aparece para vocês nesse momento, principalmente para aqueles estudantes que almejam no futuro passar no vestibular concorrido, planejam disputar realmente uma vaga concorrida no Enem. Mas vamos começar por partes, né, pessoal? Falando um pouco da organização. No geral, a gente tem notado que o pessoal está indo numa direção um pouco de achar que a quarentena é um pouco férias. Eu sei que nas primeiras semanas, o primeiro mês principalmente, quando a gente entrou em quarentena, exige uma certa adaptação, os alunos em geral tiveram dificuldade de já começar a estudar adequadamente como eles sabem que deveriam, mas é importante frisar, pessoal, que quarentena não é férias. Então, se você está em quarentena, essa família às vezes não está trabalhando fora, você precisa ter consciência que a sua responsabilidade de você, estudante, é estudar, é dar conta do conteúdo da escola. Então, uma sugestão para vocês que pode ajudar nesse momento, né? Para organizar a rotina, tente encarar o horário de aula exatamente como você tinha que encarar quando ainda não estávamos em quarentena. Então, por exemplo, assim, se a sua aula no Colégio Santa Rosa inicia às 8 horas, nada de começar a estudar 10, 10 e meia, 11 horas da manhã. Se programe para começar o seu horário de estudos 8 horas da manhã. Acorda às 7, 7 e meia, já é um ganho em relação ao horário às vezes que você acordava quando ainda não estávamos em quarentena, mas você precisa ter essa noção de que a disciplina com o estudo vai fazer a diferença, não só nesse momento para passar de ano, mas numa construção que você está fazendo em termos de conhecimento e de habilidades e até de atitudes que vão te levar a no futuro não só se formar na escola, como conseguir uma vaga numa universidade concorrida, num curso concorrido, tá certo? Então assim, a gente vai disponibilizar para vocês um cronograma. Quem é nosso aluno sabe que a gente tem cronogramas na escola para ajudar na organização dos estudos, mas a gente vai disponibilizar para vocês também para download na própria página da escola. Então vocês vão poder fazer o download de um cronograma para poder utilizar em casa, tá certo? Uma outra sugestão ainda com relação à organização dos estudos que a gente sugere para vocês é a seguinte: procurem, de repente, estudar em torno de 40 minutos uma matéria, pausar 5 a 10 minutos, depois retomar e estudar outra matéria, até porque para estudar, pessoal, vocês sabem que não basta somente assistir a aula, né? A gente conversou em outros momentos em palestras, em atendimento com os alunos, que o mínimo necessário é assistir a aula, fazer exercícios e ler a apostila, né? Nesse momento, qual que é a nossa sugestão? Para que realmente todo mundo consiga estudar, todo mundo faça um mínimo, a nossa sugestão é que o mínimo de vocês nesse momento seja assistir todas as aulas e fazer todos os exercícios da apostila. Esse é o mínimo, pessoal. Se você não assistiu uma aula e não fez os exercícios da apostila, entenda que naquele dia é como se você tivesse faltado à aula. Você não compareceu à aula, você não teve o contato com aquele assunto. Por que isso é importante? Porque nesse momento, pessoal, às vezes a gente pensa assim, uma aula geralmente é 50 minutos, 40 minutos, agora é só 12, 15, então não preciso estudar tanto. Não é verdade, pessoal. Ao contrário, justamente porque o tempo de aula está mais compacto e tem mais conteúdo em pouco tempo, é necessário que vocês estudem ainda mais. Mas para garantir que você garanta pelo menos o mínimo, né? Então que você pelo menos assista a aula e faça exercício da apostila. Também é interessante, é muito importante que vocês procurem ler a apostila e também assistam às lives, porque nas lives os professores vão abordar os assuntos de uma maneira mais abrangente, com mais detalhes até, do que foi na aula na parte da manhã em que está condensado o principal do conteúdo. Então, resumindo, para você estudar bem nesse momento, você deve assistir às aulas, fazer o exercício da apostila e sempre que for possível, também ler a apostila e assistir às lives que elas vão complementar o seu estudo, tá certo?
Além disso, pessoal, a gente sabe que para poder memorizar bem alguns assuntos de algumas matérias que nem sempre só com os exercícios e com a leitura da apostila e com a aula vocês vão fixar bem, com as lives, pode ser interessante fazer um resumo, fazer um mapa mental, né? A gente tem aqui um exemplo que a gente vai passar para vocês de como é o mapa mental. Então a gente recomenda que vocês procurem realmente se esforçar, gente, para estudar. Na época de quarentena, não é que vocês vão ter que se dedicar menos, ao contrário, tem que se dedicar um pouquinho a mais. Só que isso vocês vão colher lá na frente e até por isso a gente vai agora comentar um pouquinho com os alunos do ensino médio para pensar o seguinte, pense assim, você que está no ensino médio, primeiro, segundo, principalmente no terceirão, será que todo mundo da sua turma nesse momento está se dedicando como deveria na preparação para o vestibular e para o Enem? E se você de repente considerar que não, que ainda não está uma preparação ideal, o que você está fazendo em relação a isso? Como será que os seus concorrentes estão se preparando nesse momento? A gente observa com o pessoal, principalmente do cursinho pré-vestibular, mas os alunos de outros colégios também, que o pessoal no geral está com as mesmas dificuldades que vocês estão, de acordar cedo, de estudar o conteúdo que tem que estudar, de fazer exercício da apostila. Então essa é uma oportunidade, pessoal, para os alunos do Santa Rosa, que tem uma preparação, toda uma estrutura para poder se preparar para ir bem no vestibular e no Enem. Esse é o momento de vocês fazerem a diferença com o que vocês têm na mão. Vocês têm uma aula bacana, tem lives, tem um serviço de coaching educacional para estar monitorando e fazendo treinamento com provas com vocês, para saber o que melhorar. Também tem a oportunidade de fazer trabalho de orientação vocacional na própria escola com serviço de coaching. Tem professores aí disponíveis para poder tirar dúvidas de vocês, trabalhar questões. Então assim, pessoal, aproveitem bem isso. Pensem comigo, será que você está dando o seu máximo nesse momento? Será que você está conseguindo realmente estudar tudo que precisava estudar? Mas se você não estiver, será que o seu concorrente está conseguindo? Eu vou dizer o seguinte para vocês, pelo que eu tenho observado, está todo mundo com dificuldade de se organizar, está todo mundo com dificuldade de colocar a rotina em dia. Só que ao invés de você usar isso como um pretexto para não estudar, use isso como motivação para tentar garantir a sua aprovação no vestibular e no Enem esse ano, já que os seus concorrentes vão estar patinando, enquanto você vai estar se desenvolvendo mais que eles. Tá certo? Uma outra coisa que eu acho importante pontuar é o seguinte, para o aluno que está no terceiro ano, e mesmo no ensino médio, a gente sabe que no geral é muito difícil estudar de segunda a sexta-feira e com o período da quarentena é possível que vocês consigam sim, com uma organização bacana, estudar de segunda a sexta-feira e deixar o final de semana livre para poder descansar, fazer o que der na telha para vocês. Tá legal? Uma sugestão que a gente queria deixar para os pais também é que os pais tentem auxiliar os filhos, pelo menos aí, acompanhando se os filhos estão assistindo às aulas, fazendo os exercícios da apostila, as tarefas da escola. Gente, isso faz muita diferença. Fazer isso não é punir, não é castigar, não é vigiar os filhos, é ajudar eles a poder desenvolver mais disciplina, desenvolver um pouco mais de uma certa capacidade de organização e foco, que a gente sabe que isso vai ser importante para eles no futuro, né? Não só agora na escola, no futuro os filhos de vocês vão trabalhar, vão precisar estudar também, se capacitar profissionalmente. Então, aprender desde já a ter uma maior disciplina, uma organização e uma dedicação nas tarefas básicas, que no caso deles é o estudo, vai ajudar muito eles no futuro. Então, para os pais, a nossa sugestão é que só de acompanhar se os filhos estão vendo as aulas, estão fazendo exercício na apostila e estão fazendo as tarefas da escola, já é bastante coisa, você já está contribuindo bastante na formação e no desenvolvimento do filho de vocês. Tá legal? O cronograma que a gente vai disponibilizar, inclusive, pode ajudar a vocês pais a sentar com os filhos, pensarem nos melhores horários para assistir às aulas, estudar. Pode ser até um momento bacana de vocês saberem mais as dificuldades que os próprios filhos passam em relação aos estudos, porque a gente depois de um tempo acaba esquecendo, mas para os alunos que estão se preparando, para os alunos do terceiro ano ou mesmo de outras séries, a preparação para o vestibular e para o Enem, a quantidade de estudos é muito elevada. Então, poder entrar em contato com isso pode ser bacana para ver inclusive como ajudar eles a render um pouco mais. Como fechamento, pessoal, eu sei que esse é um momento difícil para todos, a gente está com dificuldade no geral de fazer as coisas mais básicas da nossa vida, né? A gente não tem previsão de até quando isso vai durar, mas a nossa sugestão é que a gente tente, pelo menos quem está ligado a esse momento educacional, tentar enxergar um pouco também as oportunidades que vão aparecer nesse sentido. Esse é um momento, pessoal, em que você pode desenvolver sua capacidade de se disciplinar, de se desenvolver, de aprender bem o conteúdo. Os alunos do ensino médio, talvez eles não percebam agora, mas eles estão
estão com uma oportunidade de ouro de fazer a diferença e diminuir a diferença em relação a outros concorrentes que às vezes estão há mais tempo se preparando. Então, o aluno do terceiro ano tem agora a oportunidade, nesse período de isolamento, em que tem que ficar em casa, de poder estudar mais, poder se dedicar para o vestibular e para o Enem de uma maneira que ele consiga até diminuir a diferença em relação a concorrentes que já viram o mesmo conteúdo 2, 3 vezes no cursinho, né? Então, pessoal, para fechar, a gente sabe que esse é um momento importante, diferente. Essa questão da quarentena surpreendeu a todo mundo, ninguém estava preparado para esse momento, não tem respostas prontas e muitas vezes a gente pode correr o risco, justamente por saber que o momento é difícil, ao invés de pensar em maneiras de superá-lo, de se desenvolver, de usar isso como um pretexto para não fazer a nossa parte nesse momento em relação às nossas responsabilidades. Então, para você estudante, entenda, essa é uma boa oportunidade. No momento que você precisa ficar em casa, você está tendo mais oportunidade de dar mais foco, não só para os estudos, mas para outras situações de lazer que você queira, de saúde. Ou seja, você tem a oportunidade, no momento que você organiza a sua rotina, viver esse momento de uma maneira diferente. A nossa sugestão é, pessoal que está se preparando para vestibular e para o Enem, veja esse momento não somente o lado negativo, o lado ruim, a dificuldade de se organizar, de manter o foco, mas a oportunidade de, no momento em que os concorrentes de ensino médio do cursinho, no momento que eles não conseguem se preparar igual a vocês, porque eles também estão com as mesmas dificuldades, use isso a seu favor, para você conseguir se desenvolver, estudar e tirar aquela diferença de repente que você talvez até o final do ano tivesse dificuldade de tirar. A gente torce aí que tudo isso passe o mais rapidamente possível, que a gente possa se encontrar o mais brevemente possível e, sinceramente, pessoal, desejo aí bons estudos para vocês e que tudo isso se encerre da maneira mais breve possível e da melhor maneira para todos nós e para as nossas famílias. Tá legal? Gente, obrigado pela atenção, um grande abraço para vocês. Colégio Santa Rosa de Lima, 119 anos, juntos pela educação.